aqui, tá ligado, Ricardo? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estar aqui. Encontrei tantos corações queridos que fazia tanto tempo que eu não via aqui. Esta casa maravilhosa que tem restituído a esperança, a saúde a tanta gente, os benfeitores que aqui trabalham, dedicando o seu trabalho, as suas horas a Jesus. Que alegria estar aqui, meus irmãos. Eu ia ficar aqui ouvindo a Suzy, nem precisava de eu falar, né, gente? Mas eu vim aqui fazer propaganda. Não é propaganda eleitoral. Já passou, né? Já tem um resquício aí, mas nós estamos mais tranquilos, né? É propaganda da evangelização infantil. Ah, se você está querendo levantar e ir embora, fala assim, esse assunto não tem nada a ver comigo. Quem aqui não tem filho, tem neto. Quem não tem neto, tem sobrinho, tem vizinho. E quem não tem nada disso, não está pensando em nascer de novo, não, uai. Desencarnar e nascer de novo? Então, o assunto tem a ver com todos nós. Evangelização infantil. Porque de todas as riquezas, todas, que nós podemos conseguir na vida, de todos os bens, um filho é a maior de todas, a maior. Um sobrinho neto, esses são as nossas maiores riquezas que nós podemos possuir. Nós podemos dar tudo a eles, dar o melhor plano de saúde, a melhor moradia, a melhor escola, aquilo que a gente quer de melhor para o nosso filho. Mas se nós não mostrarmos para eles os ensinos de Jesus, nós estamos deixando eles enfraquecidos, sem chão, para a hora que chegar a dificuldade. Mostrar a eles o caminho, a verdade, a vida dos ensinos de Jesus. Mostrar quem é Jesus para eles e o que ele fez, o que ele ensinou. Que Jesus ensinou. Então, esse é o melhor caminho para a gente dar ao nosso filho o melhor que eles podem conseguir. E essa geração, a geração QI, que está aí agora, estou vendo aqui muitos professores que sabem disso muito bem. Essa geração QI, essas crianças que nascem sabendo tudo, de pequenininho, já sabem muitas coisas que nós não sabíamos na nossa idade, já grandinhos. Eles pequenininhos já demonstram que sabem. E então, essa geração vem pedindo, vem implorando, me ensina a amar. Por favor, eu vim para aprender a amar. E aí nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, para esse item. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Será? E olha a resposta dos espíritos a Kardec. Pode ser até mais. Se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. A obra de conformidade com os instrumentos, com o instrumento de que dispõe. Pode ser um espírito em evolução, muito na nossa frente. E às vezes a gente percebe isso. E então, na nossa casa, nós nos demos conta dessa geração e essa necessidade
e nós descobrimos que era necessário começar a trabalhar pela necessidade das pessoas que ali chegavam, desde o ventre. Onde está a Eva aqui? Não está aqui, está trabalhando lá, né, Daniel? Está lá? Sim. A Eva trabalhava com as gestantes lá. E nós começamos a trabalhar com essa turminha agora, com o ventre. Evangelizar desde o ventre. Falar que às vezes elas chegam interessadas no enxovalzinho. Aí nós falamos, olha, nós temos muito mais para oferecer do que um enxovalzinho. E nós começamos a falar do Espírito eterno que elas trazem no seu ventre. Vamos dando a elas motivos, ensinamentos para elas trabalharem com esse bebê. Como se comportar com o bebê ali na barriga. Nós temos um caso que nos foi narrado de um trabalho de evangelização no ventre em BH, que o espírito tinha tanta culpa, e ele ia nascer cego. Ele já tinha escolhido essa prova pela culpa que ele tinha. E com o trabalho da evangelização no ventre, esse espírito foi se sentindo tão amparado, tão próximo a Jesus, que o seu guia espiritual se comunicou e disse que ele nasceria só com estrabismo, por ele ter vencido a culpa no trabalho da evangelização no ventre. Mas o trabalho não para aí. E aí a neurociência vem nos falar, a neurociência já agora tão estudada pelos médicos, pelos professores, pelos psicólogos, e nos falar que a criança aprende até os 3 anos. Aí, quando a gente viu isso, a gente perguntou para a nossa professora que estava falando, mas e aí se a gente não ensinar o que a criança precisa? A criança, os conceitos básicos para a vida, até os 3 anos agora, essa condição espiritual do nosso planeta. Aí, se a gente errar como a criança aí, e ela nos respondeu, vai passar o resto da vida corrigindo. Porque a criança adquire os conceitos aí. E aí nós fomos mãos à obra. Essa é a nossa professora estudiosa de neurociência da nossa casa. E aí nós vamos ver um trecho de obras póstumas, que diz assim, mas enquanto que os outros, que são os da agonia do passado, esses últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do século VIII sobre certos pontos de vista, quanto a do 20º diferirá do século XIX sobre outros pontos de vista. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração, não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortifica e que une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. E aí nós chegamos à conclusão, num estudo baseado num grande grupo de estudiosos de BH, que nós deveríamos iniciar pelos bebês. E que ao iniciarmos pelos bebês, este seria o livro ideal. Porque nós estaríamos falando para eles da formação do planeta Terra e que o governador do planeta Terra é Jesus. E aí, o boneco Jesus
era passado nessa foto, cantando: bom dia, fulano do meu coração, você está na evangelização. E quando a gente passa aí esse boneco, aí nós fizemos um encontro na nossa casa e uma evangelizadora chegou na casa espírita dela, toda feliz com o boneco, e disse assim: olha, agora nós podemos trabalhar o boneco de Jesus com as crianças. E o dirigente disse para ela: nesta casa a imagem não entra. E ela toda tristinha, deixou o boneco em casa. Mas não é a questão da imagem, é a questão do lúdico, do sentir, do pegar, porque a criança nessa idade precisa pegar. E nós usamos esse boneco Jesus e muitos bebezinhos vêm correndo, procurando onde está o boneco de Jesus. E aí os pais participam, mas pode ficar ou o pai ou a mãe. E a gente teve um grupo muito grande, a gente falava assim: pode ir para o salão, assistir a palestra lá no salão. E os pais, o pai ou a mãe falavam: não, nós queremos ficar aqui, a gente quer ver o que vai acontecer agora. Eles se interessaram e começaram a ser evangelizados também e aprender sobre a Gênese. Não, eu quero saber, porque cada dia chega um elemento. E olha o afeto a Jesus. Esse guarda-chuva que vocês estão vendo com bolinhas penduradas é aí o universo. Aí tem o planeta Terra e esse momento é mágico. Eles esperam que a gente abaixe lá de cima o guarda-chuva, depois a gente sobe, porque senão não sobra nenhum. E eles dá tchau para os planetas e os planetas voltam para o seu lugar. E quando chega no planeta Terra, os animais saem das águas e começam a caminhar. A gente levou tartarugas. Gente, a festa, eles deitavam no chão para ver como é que a tartaruga andava. A festa que eles fizeram lá do outro lado, vocês está meio invisível, é um pintinho. São os animais já com penas e asas. O pintinho nunca se sentiu tão perdido na vida dele, porque olha aí, todo mundo em volta dele querendo passar a mão. Acho que ele falou: meu Deus, o que aconteceu comigo? Cadê a minha mãe? Sim, sim. Olha, a primavera chegou, quando chegou as flores. Vocês estão vendo uma flor aqui? Ah, essa é uma florzinha. E essas florzinhas participavam. E quando chegaram no planeta os animais da fazenda, tem uma evangelizadora que cavalga e tem uma égua muito mansinha, a Sabrina. A Sabrina é a de baixo, viu, gente? Uma égua, e ela estava prenha. E ela é tão mansinha, os bebês enlouqueceram quando viram essa égua. Eles tremiam, batiam as perninhas e subiram em cima da égua. E ficou inesquecível, inclusive para os pais, que até hoje falam: e os animais da fazenda, como foi aquilo? Gente, olha o que Jesus quer da gente. Jesus queria que os homens se entregassem com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Não só das mulheres, mas dos homens, porque nós temos também muitos evangelizadores também, não é? Mas aí, gente, depois que eles passam por esse período aqui dos bebês, que eles, quando termina, Jesus nasce no planeta, é o nascimento de Jesus. Aí, em seguida, eles vão para a infância de Jesus. Aí nós temos uma casinha, dá para entrar várias pessoas em pé. É bem simples, sabe? É uma estrutura metálica assim que fizeram para nós e a gente revestiu de tecido. E ali é a casinha e eles convivem com Maria, convivem com o bebê Jesus. Eles amam muito esse material. Olha lá a Maria. Aí, Fernanda, prendi, ó.
Olha lá Maria, José já nem está mais no lugar, né? Porque carrega para cá, carrega para lá, e eles amam muito tudo isso. E aí a gente tem um livro que diz assim, que é grande movimentação espiritual durante a aula. Prestimosos tarefeiros do setor de esclarecimento acompanhavam as atividades e grande número de espíritos em estágio no campo da feminilidade assistiam às aulas com atenção. Muitos espíritos que iam reencarnar, que seriam mães, que também acompanhando aí as aulas. Vamos parar aqui e nós vamos dar sequência agora falando dos maiorzinhos. Eu dei aula uma vez para os meninos, um pouquinho maior, e eu deixei para a convivência deles uma frase na lousa: fazer aos outros que gostaria que vos fosse feito, Jesus. Quem era o autor da frase? E deixei eles convivendo com esta frase. Um dia, próximo do inverno, o menino chegou e disse assim: ô tia, você conhece o Kaique? Eu disse assim: conheço. O Kaique era magrinho. Então, o Kaique e o irmão, eles só têm uma blusa. E eles vão na escola. Um dia um veste a blusa, outro dia o outro veste. Então, era um trabalho assim, que ninguém podia reclamar, né? Um dia era de um, outro dia... Agora, o dia que estivesse fazendo muito frio, quem talvez, se fosse o dia do outro, não dava, né? Ficava difícil. E o outro ainda era muito mais magro ainda, o irmão. Aí ele falou assim: então, tia, eu tenho duas blusas. Eu tinha duas blusas. Aí eu falei para minha mãe: mãe, o Kaique e o irmão só tem uma blusa para os dois. Você deixa eu dar uma blusa minha? Aí todos nós ficamos com blusa, nós três. E a abençoada mãe, que até hoje eu agradeço a esta mãe abençoada, que permitiu que ele desse a blusa para o amiguinho. Aí cada um ficou com uma blusa. Aí eu falei: ótimo. Aí ele falou assim: ô tia, não é isso aí que está escrito naquela frase? Aí eu perdi a voz. Aí eu fiquei emocionada por demais. Falei: meu Deus, ele aprendeu o sentido. Ele aprendeu. E essa turminha, quando sai dos bebês e vão para os maiores, que aí a partir dos 3 anos, eles começam a vivenciar as passagens de Jesus e as parábolas. Depois que eles vivenciam a infância, começam a vivenciar os ensinos. E esses dias atrás, uma evangelizadora trabalhando, várias evangelizadoras trabalharam esse tema, que era a tempestade acalmada. E aí muita coisa foi movimentada. Ventilador para fazer o vento, radiografia para fazer o trovão. Olha, gente, era um equipamento de dar inveja a Spielberg. Porque elas levaram tanta coisa, e borrifador de água para fazer a tempestade, e luz apagando e acendendo. Essa aula foi à noite. Mas um barco montado assim de tecido e as cadeirinhas dentro. E um dos pais vestiu uma roupa, uma beca comprida, um manto enrolado na cabeça, e entrou no barco e ficou quietinho lá na frente, encolhidinho. E a tempestade acontecendo, mais do que aquela de pedras que aconteceu aqui esses dias. E aí a evangelizadora perguntou: vocês não estão com medo? E aí o menininho vira e fala assim: não, tia, Jesus está no barco. Meus irmãos, esse ensino, Jesus está no barco, vai ser para a vida, quando as tempestades acontecerem nas suas vidas. Jesus vai estar no barco. E trabalhando esses dias também, Jesus caminha sobre as águas, e a gente em seguida trabalhava os medos deles, porque Pedro sentiu medo, por isso que ele afundou, não foi?
e trabalhando os medos que a gente sentia. E os pais, alguns pais, como são muito pequenos, às vezes ficam ali com eles. E um pai estava ali, e a evangelizadora perguntou, e o pai da Lavínia, qual é o seu medo? E ele disse assim, das perdas, né? Das perdas das pessoas. Uma menininha, a Diana, a nossa Didi, levantou e foi lá, olhou bem para ele e disse assim, não, tio, você não precisa ter medo, porque a gente recomeça. Nós recomeçamos. Gente, o conceito de reencarnação, já fixado nessas almas. Que coisa maravilhosa! Porque nós aprendemos que se a criança não sente, se ele não sentir o que está sendo ensinado, ele não guarda, não aprende. Tem que sentir. Como nós temos que sentir, aprender a sentir a doutrina, aprender a sentir o que nos acontece, sentir o que nos rodeia aqui na casa espírita. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Quando chega muitos problemas, de dores na casa, a gente percebe que a família colocou Jesus no rodapé. Tem tudo, mas evangelho no lar não tem. Você faz evangelho no lar? Esporadicamente. Colocou Jesus lá embaixo, lá no rodapé. E aí os problemas vão acontecendo. Eu tenho um sobrinho que é militar, até o Daniel estava me perguntando dele agora mesmo. Mora lá em Mirassol. E eles, uma vez, agora ele trabalha na administração, não trabalha mais na rua. Mas uma vez, quando ele trabalhava na rua, eles aprenderam uma quadrilha muito grande, era coisa assim perigosa, houve uma apreensão, e aí eles começaram a ser ameaçados, os que ficaram do lado de fora. E ele começou a sentir muito medo, 2 crianças pequenas. Saía para trabalhar à noite. Nossa, ele não queria que deixasse nem as crianças ir para fora. E pôs câmera, cerca elétrica. Mas aí eu cheguei lá na casa dele e falei assim, está tudo errado. Como assim, tia? O principal você não colocou. O que falta? Olhando assim para casa, né? Me falta evangelho no lar. A verdadeira proteção ao redor da casa você não colocou. Gente, a partir desse dia, nunca mais pararam de fazer evangelho no lar. Agora, as crianças que pegam o evangelho e falam assim, está na hora do evangelho. E já vão organizando, são trabalhadores da casa espírita, nunca deixaram de fazer o evangelho no lar no mesmo horário, porque os benfeitores que dão assistência ao evangelho no lar têm compromissos também, e eles nos visitam. Então, às vezes, os pais têm filhos pequenos, tem aniversário? Vai. Tem um show, alguma coisa? Vai. Mas a evangelização? Eu estava bem cansado hoje. Então, deixei para outro dia. Eu digo muito aos pais da minha sala, vocês podem dar tudo, só que se eles não aprenderem o Evangelho de Jesus, não terem essa estrutura, eles vão ter muitas dificuldades na vida. E aí, meus irmãos, nós ficamos conhecendo este livro, chegou às nossas mãos este livro, Evangelização no Mais Além. É um evangelizador que desencarnou, um senhor que trabalhou a vida inteira como evangelizador, senhor Lúcio de Abreu, irmão do grande espírita Honório de Abreu, que foi contemporâneo de Chico em Belo Horizonte, um grande trabalhador, uma mente muito lúcida. E o senhor Lúcio de Abreu nos trouxe esse livro para falar o que acontece na casa espírita durante a evangelização infantil. Então, ele diz que os benfeitores chegam 2 horas antes, vão organizando. E eles organizam do lado espiritual, como acontece também com os adultos, eles organizam telão,
instrumentos que irradiam fluidos, luzes. E eles instalam esses telões que quando quem está dando a evangelização, a tia, né, que a gente fala, quando fala de Jesus, quando fala com emoção, é projetada para esse telão e vai ter uma influência no perispírito da criança. E ele conta um fato que chegou um casal na casa espírita e a criança começou a chorar. Eu não quero entrar, eu não quero entrar. E aí os benfeitores que estavam ali naquela tarefa começaram a observar a mãe. Aí o outro benfeitor disse, mas você está observando a mãe? O caso não é com a criança? Ele disse, não, é com a mãe. Porque por um desentendimento no lar, essa mãe, hoje, pensou em separar-se do marido e ter liberdade. Bastou que ela pensasse isso para que ela passasse a ser influenciada por espíritos que querem ver a derrocada dela. E vamos agora influenciar quem for dar passe nessa mãe, os fluidos que ela precisa. E acalmar uma criança. Então, há um trabalho espiritual na casa espírita gigantesco da evangelização. E acompanha, porque essa equipe espiritual sabe quem foi a criança, quais os seus débitos a ressarcir nesta vida, o que ela será. Nós temos essas informações do nosso filho? Não, não temos. Que ele será? Quais os seus compromissos? E como dizia o sábio senhor Romeu Grise, que tantos de nós aqui conhecemos, né? Ele me dizia, a gente não sabe, precisa evangelizar a criança, porque a gente não sabe se a criança que está aí agora terá uma grande missão. A gente sabe se o nosso filho vai ser o presidente do Brasil? Não sabe. O que nós sabemos? Qual é o futuro dele? Mas a espiritualidade sabe. Nós não sabemos. Nosso filho terá uma grande missão ou uma grande prova. E ele disse isso. Nós tivemos a apresentação do Dia das Mães. E a filhinha do Queen foi a primeira que entrou cantando uma musiquinha. Parecia uma bonequinha. Para dias após ela sofrer o acidente e desencarnar. E aí aquilo ficou muito marcado para mim. Nós não sabemos se a nossa criança terá uma grande prova, que ela terá a passar. Então, gente, nós sabemos as necessidades da nossa criança. Relativo. Sabemos com relatividade quais as necessidades da nossa criança. Mas nós sabemos, uma coisa nós sabemos, como todos nós aqui precisamos do Evangelho de Jesus para sermos melhores, para vivermos melhores. É o hálito que nós precisamos, é o medicamento que nós necessitamos. O Evangelho de Jesus. A nossa criança precisa muito mais, porque ela está em formação. E nós aqui já temos conceitos prontos. Vocês podem dizer, está dizendo tudo isso, mas eu penso assim, assim, assim. Agora, a nossa criança não. A nossa criança é massa moldável. Nós não podemos nos afastar de trazer os nossos pequenos na evangelização. Porque os nossos pequenos, nós precisamos transformar eles. No dizer de Arthur Valadares, em cristãos. Porque um cristão é como um rio. O que tem perto de um rio? Tem esperança, tem vida em abundância. É perto de um rio que vão os pássaros, é perto de um rio que vão os animais e os homens. A verdor e a frescor. O cristão verdadeiro tem que ser como um rio. E o rio contorna os obstáculos e segue em frente e não para. Então, nós temos que transformar os nossos filhos em cristãos.
para que ele transmita a esperança por onde ele passar quando crescer. Ah, meus irmãos, é esta mensagem que eu trouxe com grande alegria para vocês hoje. Quando vocês verem uma criança, tem um parente, tem alguém, fala da evangelização. Transmite essa necessidade que os nossos filhos têm. Eu vos agradeço a paciência, eu vos agradeço a presença, agradeço a vibração intensa dessa casa que me envolve, do jeito que envolve a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Que Jesus permaneça nos nossos corações.